Imagina você tá na sua casa, numa boa, assistindo TV e do nada cai R$ 500 na sua conta, sem você ter feito nada para receber isso. Isso se chama renda passiva e existem várias formas de ganhar dinheiro passivamente. Uma delas é através dos investimentos em fundos imobiliários e é esse tipo de investimento que a gente vai usar hoje para fazer a simulação. Então eu vou mostrar aqui para você como que começando com R$ 10, às vezes até um pouquinho menos ou um pouquinho mais, você pode construir um patrimônio que pode te gerar quanto você quiser, depende da sua estratégia e depende do quanto você investir. Mas hoje, para efeito de cálculo, a gente vai utilizar aí uma meta de R$ 500 todos os meses. Bom, a gente vai utilizar os fundos imobiliários aí para fazer essa simulação hoje. Para você que não é familiarizado com essa classe de ativo, os fundos de investimento imobiliário é muito parecido com a casa de aluguel lá que o seu tio tem e põe para alugar e recebe aluguéis. O que acontece é que no fundo imobiliário, um gestor, que é uma pessoa qualificada, entende do cenário, entende do ramo, ele, através de uma administradora também, vários investidores vão injetar dinheiro ali, vão montar um pool de investimento, uma quantidade bem grande de dinheiro, geralmente são centenas de milhões ou até mesmo bilhões de reais. E esse gestor, como eu falei, que é alguém qualificado, vai comprar imóveis para colocar para alugar. Esses imóveis podem ser de um único segmento ou de vários segmentos diferentes, que aí a gente chama de fundo imobiliário híbrido. Quando é de um segmento só, é o fundo imobiliário daquele segmento, pode ser logística, shopping center, renda urbana, hospitalar, educacional. E aí as pessoas que investiram dinheiro, são investidores, eles se tornam cotistas do fundo imobiliário. E um cotista possui cotas. E quanto mais cotas você tiver, mais aluguéis você vai receber desses imóveis. Bom, passando bem por cima de um fundo imobiliário, é assim que funciona esse ativo. Mas esses fundos imobiliários que eu estou falando, que o gestor compra imóveis para alugar, são os fundos imobiliários de tijolo. A gente usa o termo tijolo porque de fato você tem ali o imóvel físico para alugar. Só que por outro lado existem os fundos imobiliários de papel. E por que eles têm esse nome? Porque o gestor ele faz um empréstimo desse dinheiro para terceiros que têm a finalidade de utilizar esse dinheiro para investimentos no ramo imobiliário. Então, quando a gente está falando de fundo de papel, a gente está falando, via de regra, de fundos imobiliários que investiram em CRIs ou CRIs ou certificados de recebíveis imobiliários. Por se tratar de contratos, né, de investimento, a gente tem um risco um pouquinho maior atrelado ali àquela modalidade, porque pensa bem, quando você tem um imóvel num fundo de tijolo, é mais seguro, você tem um imóvel, tá ali, tangível, você vê. Quando é um contrato de papel, onde você emprestou o dinheiro e a pessoa promete te devolver mais uns juros, você tem um risco um pouco maior ali atrelado. Por isso que ele é um pouquinho mais arriscado, um fundo imobiliário de recebíveis, só que também utilizando a regra básica do mercado financeiro, risco e retorno. Para um maior risco, espera-se um maior retorno. Então, via de regra, os fundos imobiliários de papel tendem a ter um dividend yield, ou seja, um retorno um pouco maior. E a gente vai fazer hoje aqui uma simulação com fundos imobiliários de papel, começando com o VGHF11. Eu tô aqui no site fiis.com.br, já fica aí a dica para você. É um dos sites que eu utilizo para pegar informações de fundos imobiliários que eu quero analisar. É um site muito bom. Ele tem várias informações, praticamente todas as informações que você precisar, esse site tem. Mas eu não vou me delongar muito por aqui, o que a gente precisa são essas informações que estão logo aqui em cima. VGHF11, o nome do fundo imobiliário, o Dividend Yield. Para você que não sabe o que é o Dividend Yield, é a relação entre o preço da cota do fundo imobiliário e o valor pago em proventos. Então, a gente tem um Dividend Yield de 16,14% aqui para o VGHF11. Então, no último pagamento de rendimentos, ele pagou 9 centavos por cota. Tendo esse valor de 9 centavos por cota e sabendo quanto que a gente quer receber, que seria os R$ 500, é uma conta muito simples de fazer para ver quantas cotas nós precisaríamos para receber os R$ 500 todos os meses. Bom, fazendo uma tabelinha muito simples no Excel, na verdade você não precisa nem fazer tabela, é só você pegar o valor pretendido que a gente quer receber, seria os R$ 500, e quanto que ele pagou por cota no último pagamento. Foi 9 centavos. Você tem que dividir o valor do pretendido pelo valor pago, então 500 dividido por 0,09, é só você ver aqui, ó, um dividido pelo outro. Nós precisaríamos de 5.556 cotas. Dá para tirar a prova real, né, para ver se o contrário também é verdadeiro. Então, 5.556 cotas vezes 9 centavos, nós receberíamos R$ 500,04. Então é isso, exatamente esse o valor
que você precisaria ter para receber R$500 todos os meses de forma passiva, sem fazer nada. Agora a gente vai fazer a mesma simulação, só que com o MXRF11, que é outro fundo imobiliário também de papel. Ele tem um dividend yield um pouco menor, de 11,93, pagou 10 centavos por cota no último pagamento. Vai ser praticamente a mesma coisa, o que a gente vai mudar aqui é que ao invés de 9 centavos, ele pagou 10 centavos, então a gente precisaria de 5.000 cotas, um pouquinho menos. E você pode fazer isso para qualquer fundo imobiliário que você queira simular, não só de papel, como de tijolo, qualquer um deles. E eu vou te passar aqui o esquema para você procurar os fundos imobiliários e fazer quantas simulações você quiser. Eu estou aqui no site Status Invest, que também é outro excelente site para você buscar informações tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Aqui em cima você tem, né, o cabeçalho, é só você vir em FIIs e busca avançada. Chegando aqui ele vai abrir todos os indicadores para você. O que a gente quer ver é o dividend yield, basicamente, para a gente saber um dividend yield interessante. E você pode escolher qualquer outra coisa, número de cotistas, patrimônio e tudo mais. Eu vou colocar um dividend yield de pelo menos aí vai uns 10%, 10,5% e vou buscar. Aí ele já vai trazer a lista para você de todos os fundos imobiliários que tem pelo menos 10,5% de dividend yield. Só lembrando aqui rapidamente que nunca invista em um fundo imobiliário só pelo dividend yield, tá? Ele é um indicador que chama muita atenção, mas se você olhar só para ele e escolher um fundo imobiliário só por ele, você pode estar fazendo uma coisa muito errada e pode se dar mal lá na frente. Então, isso aqui é para você ter uma noção do quanto você teria de retorno financeiro, mas nunca se baseie única e exclusivamente por dividend yield, tá? Você tem que olhar vários outros critérios, ter várias outras informações daquele fundo imobiliário antes de fato, colocar ele na sua carteira de investimentos, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre esses indicadores, os principais, ou pelo menos o mínimo que você tem que olhar para, aí sim, na minha visão, colocar um fundo imobiliário na sua carteira de investimentos. Mas como a gente está fazendo aqui uma conta para saber quanto a gente precisaria para ter de retorno, o dividend yield é um indicador bom para a gente utilizar. Bom, deu para ver aqui agora quantas cotas precisaríamos no MXRF11 e no VGHF11 para atingir os R$500 por mês. Pode parecer muita coisa, eu sei, mas é algo que você começa com R$10 comprando aquelas cotas ali, com o tempo você vai comprando mais, investindo mais. É algo que eu já mencionei em outros vídeos. Com o passar do tempo, quando você vê o dinheiro caindo na sua conta sem você fazer nada, isso te anima, isso te deixa mais empolgado para investir cada vez mais. Você vai querer conseguir mais dinheiro, você vai querer economizar mais para que sobre mais dinheiro no final do mês e você possa investir mais. Mas isso é uma caminhada, você conquista isso com o tempo. Eu também já mencionei em alguns vídeos, eu comecei a investir com R$300 e hoje eu invisto muito mais do que isso, mas eu comecei com R$300 há 7 anos atrás. Então é uma jornada, é aos poucos, só que com o passar do tempo, você vai se empolgando, você vai gostando e vai querendo cada vez mais ver esse número crescendo, beleza? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Curte o vídeo se você achou ele interessante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ativa as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, beleza? Valeu, galera!